meus amores! Olha só, estou de volta ao lado de um cara super bacana e com uma história linda. Dos canaviais para os tribunais. Ao meu lado, Antônio Marcos. Isso olha aí, só, obrigada. Bem, já ganhou o livro. Isso, já ganhou o livro. Gente, ganhou o livro. Olha, eu vou ler essa história aqui. Olha, eu vou comer esse livro, porque dizem que sua história é incrível, mas eu quero escutar também. Eu acho que eu tenho esse direito, né? E todos os meus seguidores também. Então me conta um pouco, por que dos canaviais para os tribunais? Primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar aqui, né, presente, poder contribuir aí algumas informações que foram muito positivas na minha vida, no decorrer da minha vida. E dos canaviais para os tribunais, ela não foi criado esse nome, ele realmente nasceu de toda uma história, né? Tá, então a gente vai entender essa história, né, do Antônio Marcos Rodrigues, que tem uma história linda e começou lá atrás. De onde você é? Bom, eu sou de Pitangueiras, interior de São Paulo, interior de Ribeirão Preto ainda. Tá bem longe, hein? Tá bem longe, uns 400 quilômetros mais ou menos daqui. Isso. E eu sou o filho mais velho de 5, né? E minha mãe perdeu meu pai muito cedo, então eu tive que deixar os estudos para poder ir ajudar no corte da cana. E naquela região ali, para quem conhece aquela região, o que predomina realmente é o corte de cana. Entendi. E eu, como irmão mais velho, tinha mais 4 irmãos, então eu tive que ir para a roça cortar cana com a minha mãe. E aí eu tive que abandonar os estudos nesse período. E tua mãe também trabalhava na roça? Sim, sempre trabalhou na roça. Todo mundo. A cultura ali é o corte de cana, né? Hoje não mais, porque as máquinas tomaram conta, né? Então hoje limitou muito a presença dos cortadores de cana. Existe ainda uma quantidade, mas não como era aquele tempo atrás. Entendi. Aí você ficou trabalhando no corte de cana até quantos anos? Então, aí a minha vida foi sempre nos cortes de cana. De 6 em 6 meses existe a parada que eles param para poder fazer as manutenções nas usinas. E nesse período a gente ia trabalhar de servente de pedreiro, capinar, colher laranja, etc. E você já cantava também lá cortando a cana? Ou você nunca imaginou na vida que iria cantar? Na verdade eu não cantava, mas eu sei que o meu nome se deu devido a um cantor. Ah, entendi. Né? É o Antônio Marcos. Antônio Marcos. Sua mãe era fã? É. O seu pai? A minha mãe. Sua mãe. Seu pai já é falecido? Já é falecido. Faleceu com quantos anos? Ele tinha 63 anos, mas eu tinha 14 anos quando ele faleceu. Você lembra desse momento? Lembro. Ele realmente era um turco, Demetrio Astun, era um turco realmente. Mas a minha vida mesmo foi com a minha mãe e também com a minha avó, né? Nós tínhamos muita dificuldade financeira, né? 5 crianças pequenas. Minha mãe teve muita dificuldade financeira. Mas eu herdei dela o senso da honestidade, o senso da justiça, e eu sempre achava que ali não era o meu lugar, embora tinha que trabalhar ali naquele serviço. Não se identificava, né? Não identificava. Até porque eu me lembro que, por não se identificar, a gente era um pouco criticado, até mesmo pela família, né? Puxa, esse menino não para no emprego tal, puxa, né? Começou de servente de pedreiro essa semana, já parou, já está em outro. Mas eu já percebia, Lisa, que aquele período já me incomodava ali, eu acho que eu queria, já sentia que eu queria algo mais para minha vida. E você chegou, além de trabalhar como servente, você trabalhou com outras coisas? Trabalhei de tratorista, guincheiro, né? Sempre serviços pesados, Sempre serviços pesados. E não pude estudar, na verdade, né? Você estudou até quantos anos? Eu estudei até 2 anos só. 2 anos, 2 anos, segundo ano, né? 2 anos. Sim, até o segundo ano. Segundo ano, na época. Tá, gente, mas ele estudou até o segundo ano e ele é advogado criminalista. E a gente vai entender isso agora. Mas aí, então, você saiu de lá da tua cidade, de Pitangueiras? Isto. Mais ou menos em 92, Lisa, aconteceu uma fatalidade, né, na minha vida. Uma namorada minha faleceu dentro de casa, né? Um acidente. A pessoa que namorava a minha irmã foi atirar, talvez, na minha irmã. Eu não estava em casa nessa época. E acabou atingindo a minha namorada. E aí ela veio a falecer, ela tinha 18 anos. Então isso foi um baque muito forte para mim. E aí eu fiquei assim muito... ficou mal? Muito decepcionado, muito triste com a situação. E dali, em 93 para 94, eu decidi sair para o mundo. Tá, mas essa pessoa que atirou, ela respondeu por isso? Ela na época ela era menor, né? E aí também nunca mais a vi, eu nunca mais voltei naquela casa que eu estava, né? Entendi. Fui para casa da minha avó. E aí tive muito apoio de um tio meu, o Antônio Carlos. E depois disso eu resolvi sair. Aí fui arrumar empregos de vendedores para sair
convívio daquela cena triste. Entendi. E aí eu fui para Minas Gerais. Aí já veio mais pra cá um pouco, né? Só que foi depois, né? Foi para Minas. Fui para Minas Gerais, 93 mais ou menos. Só que a gente, família muito humilde, sem dinheiro, sem estudo, então é muito difícil. E aí eu percebi que eu tinha tão somente dois caminhos, né? O caminho do bem ou do mal. E aí eu aprendi algumas coisas com a dor, que aquele momento de sofrimento fez com que eu me levantasse, reerguesse e falei, não, eu vou para frente, eu vou caminhar para o bem e vou buscar algo para mim. Entendi. E aí eu saí, fui trabalhando de vendas. Por que vendas? Porque era o único requisito... mais fácil, né? Mais fácil, não tinha requisito nenhum, não precisava provar escolaridade, nada. Até que eu me vi, estava no Teixeira de Freitas, Bahia. Meu Deus, esse homem andou, hein? Andei. E eu jogando bola, Lisa, com o pessoal lá, e eu criei uma empresa lá de cartão de crédito, você acredita? Uma empresa de cartão de crédito. Deu maior sucesso. Foi. E aí as pessoas, né, era um cartão que eu criei, era M-Card o cartão, é um cartão corporativo. Eu ia nas empresas, oferecia, tinha um amigo da farmácia, então as pessoas compravam com esse cartão na farmácia. Aí a farmácia mandava a fatura e descontava em folha de pagamento. Então, sempre foi muito criativo também. A necessidade, né? A Verdade. dor e a necessidade, se você souber aproveitar, você realmente avança. Sim. Né? E lá você começou a construir família em Minas ou não? Não, nada ainda. Tudo ainda parado, né? Nada. Tudo ainda, essa questão ainda muito sozinho ainda. E não tinha namorada, nada? Sempre tem, né, Lisa? A gente nunca fica sozinho, né? A gente nunca fica sozinho. Entendi. Embora eu já tinha um relacionamento antes, com 15 anos. Eu fui pai muito cedo. Eu tenho filha de 33 anos, Nossa. eu tenho filhos, né? Então, quando eu estava na Bahia, eu estava em busca desse sonho, dessa vontade. E eu jogando bola com o pessoal, aí um amigo falou, olha, vai ter vestibular aqui na faculdade e tal. E só que ele não sabia que eu não tinha estudo nenhum. Mas ele talvez imaginava devido à empresa, né, que eu tinha de cartões de crédito. Eu peguei e fui fazer a prova. E eu não passei, menina. Passou na prova. Passei. Beleza. Só que aí, semana seguinte, tinha que levar os documentos para fazer a matrícula. Sim. E eu não tinha um documento essencial que era o segundo escolaridade. grau. Escolaridade. Aí eu conheci um outro amigo que me falou a primeira vez sobre o mandato de segurança. Aí nós fomos com o mandato de segurança, o juiz concedeu o mandato de segurança e falou para mim o juiz, olha, você tem 4 anos para terminar o primeiro e segundo grau, senão não tem como você colar o grau em administração. Entendi. É por isso que eu falo o equilíbrio das 5 saúdes no livro, que é a saúde física, financeira, social, espiritual e familiar. Entendi. E essas narrativas que eu te dei até agora, ela foi da social. O convívio social fez com que eu encontrasse o advogado amigo. Entendi. Esse convívio fez com que... Essas pessoas foram importantes na tua vida. Foram importantes, que é a saúde social. Entendi. Né? E aí, quando é que você se encontra como advogado criminalista? Então, menina, aí do curso de administração, lá em Teixeira de Freitas, eu já estava numa situação bem melhor. Aí eu ouvi no rádio que Linhares, a faculdade de Linhares, estava aceitando transferência de qualquer curso para o curso de Direito. Entendi. E eu falei, puxa, vai ser a hora, né? E eu fui para lá. E eu ficava em Teixeira de Freitas, a Linhares, já Linhares, Estado do Espírito Santo. Já era Estado do Espírito Santo, que é perto, é próximo. Sim. E eu comecei ali, então, a fazer o curso de Direito. Mas tem uma passagem legal do curso de Direito. Qual? Conta pra gente. Pode te contar? Conta. Primeiro dia de aula. Eu entrei já no 2º ano do curso de Direito, tá bom? Porque o curso de administração, nós fizemos a grade, teve algumas matérias que foram necessárias. Primeiro dia do curso de administração, coloquei um terno que eu tinha, um azul marinho, com aqueles botões dourados. Bem Roberto Carlos, né, Brasil? Só que o meu era diferente, porque o meu eu lavava e passava ferro. Imagina como é que fica brilhando, né? E eu me coloquei aquele terno e fui para a faculdade. Chegando lá na faculdade, as pessoas foram me direcionando, até que eu sentei na sala junto com os professores. Porque os alunos achavam que eu era o professor, primeiro dia de aula. Oh, não, doutor, pode ir para cá, até que eu cheguei na sala dos professores. Estou lá sentado, eu não sei como é que funciona, estou esperando começar a aula. Aí tinha umas 6, 7 pessoas, aí um
tocou o sinal, todo mundo saiu, aí chegou uma outra professora. Eu não sabia. Ela perguntou, o senhor vai dar aula em que matéria, em qual sala? Eu falei, não, querido, não estou aqui como professor, estou como um aluno. Aí, menina, ela falou, então o senhor vai ter que direcionar para a sala tal. Quando eu chego na porta da sala, eu de terno, todo lindo assim, sabe? Aquela molecada de bermuda, toda, eu fiquei com vergonha. Eu costumo dizer, tem até um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre essa passagem. Foi o maior mico que eu passei na minha vida. Não, mas eu posso te dizer que foi o melhor dia da minha vida, que eu estava começando o curso que eu queria fazer. Entrar na sala de aula e entrar no curso de Direito. Você queria fazer. E quando você olha para trás agora, você vê toda a tua história, é um orgulho. É um orgulho para você. O que é que mais você se orgulha nisso tudo? Então, ali no estado do Espírito Santo, eu tive grandes oportunidades. Eu criei grandes oportunidades. Gente, só um minuto. Ele saiu de uma cidade, foi para Minas, de Minas foi para Teixeira e agora Espírito Santo. Exatamente, já estou em Espírito Santo, né? Como você andou, pelo amor de Deus. Vai escutando. Tudo indo muito bem, né? Com empresas no Espírito Santo, servidor público também. Até que eu tive uma outra infelicidade no 2014, que foi a perda do meu filho, de 20 anos. E aí fez com que eu voltasse para minha cidade. Seu segundo filho. Isso. É que você tem a menina... Não, eu tenho mais filhos. Não, calma. O que faleceu... Calma, vamos por... Gente, ele tem uma história... E 4 netos, tá bom? Meu Deus do céu. Então, a tua primeira... eu não entrava nesse assunto. Vamos partir... Tua primeira filha tem quantos anos? 33 anos. 33. Aí o segundo filho... 29. Que foi esse que faleceu? Não. O que faleceu foi o de 20. E aí tem o outro de 20? 24. Esse também que teria mais ou menos 24 anos agora. Tá, entendi. São 4 filhos no total? Não, são 6 filhos eu tenho. 6 filhos? Isso. A pequenininha de 3 meses também, que eu vou chegar agora em 2018. Meu Deus, e teu filho faleceu? Com 20 anos. Com 20 anos de quê? Então, ele ficou um período comigo no estado do Espírito Santo. Como eu trabalhei no sistema carcerário, e eu achei por melhor ele vir para cá. Aí ele conheceu uma pessoa, foi para o Paraná, se casou, tiveram um filho lá e ela veio para Pitangueira para ficar de resguardo e ele, dentro de uma lanchonete, foi alvejado, né, com um tiro na nuca. Aí com 20 anos ele morreu e eu saí do Espírito Santo no dia 24 de agosto e fui buscar ele no Paraná para enterrar em Pitangueiras. Você já deve ter passado por muitas coisas como advogado criminalista, inclusive na cadeia que você trabalhou, Com né? certeza. No presídio que você trabalhou. E que muita gente que você conheceu lá dentro, né, como preso, muita gente morreu lá dentro. Certamente. Mas aí quando você recebe a notícia da morte do seu filho, é diferente. Muito diferente. Até porque é o Marco Júnior, né? Inclusive ele era o Júnior. Eu busquei ele lá no Paraná para enterrar em Pitangueiras. E ali eu conheci meu neto, filho dele. Mas ele estava envolvido com alguma coisa não errada ou foi envolvido. assalto? Foi assalto mesmo, né? O pessoal entrou, ele esbarrou da mesa, o pessoal virou de lá, atirou e pegou na nuca. Entendi. E aí foi quando eu decidi voltar em 2014, deixar tudo em Linhares e voltar para Pitangueiras. E eu voltei para Pitangueiras. Por todas essas dificuldades? Eu estava solteiro, né? Tive ele e tudo, mas estava solteiro. Mas aí você passou por todas essas dificuldades. E aí você recebeu essa notícia quando você estava. Como foi? Então, essa notícia eu estava em Linhares, quando a minha nora mandou uma mensagem para mim, porque ela estava em Pitangueiras de resguardo, ela não estava lá no Paraná também. Ela disse, eu acho que o Marcos sofreu um acidente. E aí eu fiquei meio que desesperado. Ela me deu algumas informações. Como o esposo da minha filha, né, a Daiane, ele é policial, eu entrei em contato com ele, e ele, através da Polícia do Paraná, ele conseguiu pegar umas fotos lá com o pessoal socorrendo o meu filho, e aí tinha no braço dele escrito Enzo, e Enzo é o meu neto. Sei. Aí eu peguei um voo, fui para lá e vi que era ele, mas até aí tudo bem, estava tranquilo. Era 1h30 da manhã no dia 25, eu reconhecendo ele numa pedra, foi muito difícil. Até aí está tudo bem, foi tranquilo, estava forte, mas pegou mesmo, foi a hora que eu desci ele à sepultura. Isso foi muito difícil para mim. Entendi. Então... E você conseguiu prender? Então, a gente, como trabalha no meio criminal, a gente tem várias formas de se resolver isso. E chegou até os bandidos? Mas eu não quis saber. Você não quis saber, mas prenderam? Também não sei. Não quero saber isso. Você não quis saber, mas porque você não quis saber ou por medo?
Eu me sinto bem em não querer saber. Não sei qual é a situação, talvez. Ou com medo de uma represália deles? Não, medo não. Não, porque eu lidei com 738 presos junto. E eles sempre me respeitaram, eu sempre tratei com muito respeito. Eu não tenho nenhum deles. Não tenho. No início nós achamos que era represália, mas não era, não tinha porquê. Mas foram bandidos que mataram teu filho, né? Então... Você não quis ver na cadeia? Eu tenho duas situações. Eu sou criminalista, eu sei como é que funciona. Né? Sei. Então eu sei, a gente tira presos, a gente trabalha nesse mundo, a gente sabe. Então, prefiro ficar neutro. Entendi. Medo não, deixar bem claro, não é medo não, é porque eu prefiro dessa forma. Entendi. Talvez se eu não fosse criminalista, eu levantaria uma outra bandeira para tentar... Entendi. E aí, quando foi que você tomou a decisão que iria escrever esse livro contando a tua história? Então, esse livro já vinha escrevendo ele um período. Já, entendi. Inclusive, eu estou indo para o segundo livro agora, tá? Segundo? Que é sobre o Vale da Sombra da Morte. Meu Deus. Porque quando eu chego no dia 7 de dezembro de 2014 em Pitangueiras, eu conheci uma pessoa. E tive um relacionamento com ela. Certo. E ela ficou grávida. Né? Certo. E aí foi também uma luta muito grande, né, que nós tivemos, enfim. E essa pessoa faleceu de câncer. Você perdeu mais uma terceira, seu pai... Terceira. Não, quarta, né? Quarta, né? Meu pai, a namorada, meu filho e a mãe da minha filha. E a mãe da tua filha. E aí ela faleceu agora, de quê? De câncer. Em 10 meses descobriu o que tinha, em 10 meses ela... E você teve mais uma perda na sua vida. Mais uma perda. Só que são perdas diferentes, né? Porque essa questão da pessoa, a mãe da minha filha, eu convivi os últimos 3 meses com ela. E você recebe a notícia de que sua namorada com 18 anos morre, é muito triste. O teu filho com 20 anos morre, é muito triste. Agora, você conviver com a morte no dia a dia, que eu convivi durante 3 meses, é bem difícil também. Eu imagino. E aí você recebeu essa notícia da morte dessa tua namorada. A mãe da minha filha. Mãe da tua filha, né? Que ela tinha câncer. Isso. Faleceu, câncer de quê? Tirou um rim, né? E depois o câncer tomou conta do corpo todo, né? Entendi. E morreu rapidamente, né? Muito rápido, 40 anos. E aí teve essa perda. Parou por aí ou teve mais? Não. Parou. Porque foi recente, tem 1 ano isso. Tem 1 ano. Tem 1 ano. Como é que você consegue viver com isso? Então, Lisa, aí que está... Gente, a gente está falando de perdas hoje. E a questão de perder tanta gente, eu não sei lidar com a morte. Eu mesma não sei lidar com a morte, gente. Acho muito difícil, acho uma coisa que é tão complicada a gente perder alguém. Você veio perdendo e como é que você consegue ainda se manter estabilizado, né? Porque não é fácil. Ô, Lisa, como eu te disse no início, eu tenho 2 caminhos. E eu descobri, através de algumas formações de coach, constelação, junto ao IBC, Instituto Brasileiro de Coach, junto com o Zé Roberto, com o Marcos, com os treinadores ali, me ajudaram muito as formações. E eu descobri que eu posso pegar toda essa dor, toda essa questão negativa e transformar em energia positiva. Entendi. Né? Esquecer não vai ter dia, inclusive nas minhas palestras eu costumo fazer o ciclo da vida e eu costumo pontuar essas datas, porque quando vai chegando essa data, as pessoas têm a tendência de lembrar, de recordar. Nós estamos em agosto agora, dia 24, Sim. Dia 25 vai fazer 5 anos que ele faleceu, meu filho. Então, é um mês que você começa a sentir alguma coisa, porque isso é o campo energético, né? Isso realmente vai te atingir. Mas eu posso muito bem tirar dessa dor e entender. E aí o Zé Roberto Marques, do Instituto Brasileiro de Coach, ele sempre fala, qual é a melhor versão que você conta da sua história? Então, eu não quero me colocar como vítima, né? De ser taxado como coitado, eu não admito isto. O que eu admito é a possibilidade, a chance que eu tive na minha vida de acontecer tudo o que aconteceu, de ressignificar toda a minha vida para me trazer para um estado atual para que eu possa ir para o meu estado desejado. Então, o que eu faço com essa energia negativa, com tudo isso, com tudo que eu perdi? É simplesmente conectar e contar a melhor versão disso. Qual é a intenção positiva disso na minha vida?
Entendi. Eu me tornei um melhor ser humano. Eu confesso que hoje eu estou com um sentimento de aproximar mais dos meus filhos. Porque a perda do meu filho, um dos meus filhos disse para mim, pai, quando o senhor morava no Espírito Santo, o senhor era mais presente. Agora que o senhor está morando aqui, o senhor é mais ausente. Mas eu vou até falar aqui em público, porque a morte do Marco Júnior fez com que eu afastasse dos meus filhos. Porque você ama tanto um filho e você tem mais. Algumas pessoas que talvez não entendam vão dizer, mas você tem mais filho, vai lá, tal. Né? Mas é que o amor é tão grande que você tem medo de amar o seu filho e acontecer a mesma coisa. Então, você acaba... É o medo de perder os outros. Então, é melhor afastar e não amar tanto para não doer mais. É mais ou menos isso. Exatamente. Eu lembro que eu comprei uma coxinha uma vez numa padaria para uma criança, para uma jovenzinha, e ela comeu meia coxinha. E eu tô com muita fome, ela comeu meia coxinha. E ela guardou a metade. Eu fui perguntar por quê. Ela falou, não, porque eu tenho medo de sentir fome de novo. Entendi. Então isso machuca muita gente. Então eu me afastei dos meus filhos um pouco, mas é por isso, porque eu amo tanto que a gente se perder de novo aí, né? Então você tem medo dessa perda, por mais que você dê palestras explicando isso, que é vida que segue, mas para você no fundo não é vida que segue. Né? É uma dor que ainda está parada aí. Tudo é trabalhado, tá, né? Mas tudo ainda está parado. Não, está muito bem resolvida. Ela está resolvida, a dor está resolvida. Mas quando você fala que você não quer aproximação com os seus filhos, é que ainda não está 100% resolvido. Não, mas eu tenho aproximação com eles. É o que eu estou te dizendo. O meu filho disse isso para mim há um tempo, né? Agora eu estou mais próximo, né? Eles moram no interior de São Paulo. Mas eles te cobraram isso? Me cobrou há um tempo atrás. Há um tempo atrás. Hoje está muito bem resolvido, né? Eu tive lá... É mais ou menos isso assim, se afastar é medo de amar. Porque você perdeu, né? A perda, ela realmente consome, né? Entendi. E aí você sente... Você sente o Marcos perto de você? O Júnior? Está muito bem resolvido agora. Eu sinto porque é meu filho, ele está conectado comigo, mas ele está em outro plano, né? Então eu tenho que respeitar, eu faço atendimento de constelação familiar, e eu sempre digo, a gente tem que respeitar as ordens dos filhos. Então os filhos mais velhos, os mais novos, sempre tem que respeitar os mais velhos. Entendi. Essa é a hierarquia. E o Marco Júnior não é o filho que está do meu lado, ele é o quarto de lá. Então ele tem que estar naquela posição. Só que ele não está mais nesse plano nosso, né? Ele está em outro plano, tem que respeitar. É difícil um pai enterrar um filho, muito difícil. Sim, sim. Mas é possível você conviver com isso e ajudar outras pessoas. É o que eu estou buscando. Entendi. E a depressão? Então, depressão é falta de entendimento. O que é depressão? Eu costumo dizer nas palestras também que depressão é excesso de pensamento passado. Eu costumo dizer que é 70% você vive pensando coisas que já passaram. 25% no futuro e 5% no presente. Mas é o mal do século. É o mal do século. É o mal do século. E eu vi recentemente uma matéria falando sobre isso, que acho que a depressão é uma doença. Né? Alguns elas conseguem sair, outras pessoas não. Né? E quando você dá essa sua opinião em relação à depressão, você também pode ser muito criticado pelas pessoas que estão passando por esse problema, especialistas que também tratam de pessoas que têm esse problema. Né? Na tua visão, a depressão é um problema de passado e que a gente pode resolver. Não, o que eu estou dizendo não é quem vai conseguir sair da depressão, não. A depressão, ela existe. Sim. Eu entendo que ela é 70%, estou te dizendo assim, o diagnóstico. Sim. Tá? Qual é? 70% de pensamento passado. Certo. Você já viveu. Ninguém fica depressivo pensando no futuro. Certo. Aí, se você inverter 70% mas no presente, é ansiedade. É curável, só que você precisa de ajuda, de um psicólogo, um psiquiatra, você precisou. Ajuda de coach. Então, essas formações do Instituto Brasileiro de Coach, com essas ferramentas que veio com a questão de psicologia positiva, isso me ajudou muito. Porque você teve depressão? Tive depressão. A depressão, ela é muito sutil, você não sente. A depressão, as pessoas acham que é uma pessoa muito feinha no cantinho jogada. Não é. Entendi. A depressão é uma pessoa bonita, né? Ela pode aparentar dessa forma, mas que tem estímulos diferentes, que não quer levantar de manhã, não quer tomar um copo com água, não quer se alimentar direito. Então ela vai se manifestar de várias formas. E aí você se tratou com terapia? Não, essas formações que eu fiz, eu fiz a formação, porque uma coisa é eu ser atendido por alguém, uma coisa é eu ir lá aprender como esse alguém faz. Entendi. É o que eu faço hoje. Entendi. E aí eu digo para você que quando eu atendo alguém
que eu percebo que está com depressão, é claro que se for no diagnóstico a gente verificar que precisa de uma ajuda de um psicólogo, do psiquiatra, a gente encaminha. Isso eu faço. Entendi. Eu tenho a humildade suficiente para dizer isso. Mas ela é assim, para você entender por que a pessoa está depressiva? Porque ela está com excesso de pensamento no passado. Entendi. Por que a pessoa está ansiosa? Porque ela está com excesso de pensamento no futuro. Então, se você pega passado, 70%, ansiedade, depressão, futuro, ansiedade, 5% só é o momento do seu aqui e agora. Entendi. Então, qual é o momento que sua mente está sadia, que não está doente? É o presente, é os 5%. Exatamente. E é isso que as pessoas não vivem. E é isso que eu procuro fazer. Entendi. E como é que eu faço? Me conectando com essas perdas. Olha que incrível. As perdas me deram essa fuga, em bom sentido, de estudar. E para ajudar outras pessoas também. Exato. É o que eu mais faço, procuro fazer. Que ótimo, né? Por todos eles. Todos eles, com certeza. E por mim também, né? E por você também. Porque quando eu me conecto com uma história, eu estou conectando com uma outra história de uma pessoa que certamente a gente aprende muito. Com certeza. Eu aprendi muito com você também hoje. Obrigado. Eu também aprendi com você. Gente, o livro dele está em todas as livrarias e também na internet. Pode comprar também. Na internet, exatamente. Então, pode também comprar na internet. Sigam também. Qual é o teu Insta? Toda a minha rede social é Siga o Marcos. Siga o Marcos, então. E o meu, só seguir lá também. Sigam minhas redes sociais, @Lisa Gomes Repórter, @Blog da Lisa e Notícias dos Famosos, www.blogdalisa.com.br. Até mais. Obrigada, Marcos. Até logo. Obrigado. Obrigadão, valeu.